Olá, esse é o sexto vídeo de uma série que eu gravei especialmente para aqueles que já estão usando esse caderno, que é o nosso manual passo a passo para você praticar e desenvolver a sua leitura, o que chamamos de leitura dinâmica e fotográfica. Então eu sugiro que, se você está nesse vídeo assistindo nesse momento, que retorne. Lá eles estão numerados no nosso canal, né? Que retorne e assista desde o primeiro vídeo, visto que, se você começar a treinar desse ponto, não vai obter o mesmo resultado, né? Que se, é claro, começar passo a passo, né? Desde o primeiro vídeo. Eu quero falar hoje sobre como treinar a concentração e a eliminação da subvocalização. Então, nesse caderno aqui, você vai utilizar o terceiro bloco. Também, na sequência, o quarto. Então, vamos falar do terceiro e quarto bloco desse manual aqui, tá? Entendendo que já falamos nos outros vídeos sobre o bloco palavras, né? Que é o primeiro que consta aí no seu caderno. O que você tem de importante aqui no segundo bloco? Então, observe. Você tem 4 colunas alternadas, não é? Então, uma palavra, uma dezena, uma palavra, uma dezena, uma palavra, uma dezena. As palavras são de sílabas. É claro, como todos os outros exercícios, vão aumentando em grau de complexidade. Aqui tem uma centena e uma trissílaba. Uma centena, uma trissílaba. Até ficar um pouquinho mais difícil, onde você tem palavras e números com tamanhos diferentes. Então, funciona da mesma forma. Você liga o metrônomo, cada batida é uma linha, né? Cada toque é uma linha. Você vai aumentando a velocidade gradativamente, só que você vai perceber uma necessidade, uma vontade de falar na mente os números. Inclusive vai surgir uma dúvida. No caso do número 1253, eu falo na mente 1253 ou falo 1253? Ou falo 1253? Então, a resposta é que você não vai usar nenhuma e nem a outra forma. Você vai treinar a sua leitura fotográfica. Você tem que olhar para a palavra e para o número e entender o que está escrito aqui como se fosse uma placa de trânsito. Quando você passa e vê lá, limite de velocidade, 80 km, você repete na mente? Claro que não. Quando você está dirigindo, você olha para a placa do carro que está à sua frente. Você repete as letras e, consequentemente, o número da placa? É claro que não. Quando você vê outdoors, quando você vê marcas importantes, como McDonald's, né, como Habib's, sei lá, girafas, você olha aquela logo e pronuncia a palavra na mente? Um exemplo interessante são os surdos que aprendem a ler. O surdo, ele não tem uma repetição mental. E estudos demonstram que eles entendem melhor do que aqueles, né, que foram alfabetizados, silabando, formando palavras e depois fazendo leitura silenciosa do texto. Então, esse exercício ele te obriga a apenas fotografar. Por quê? Porque usando o metrônomo, simplesmente não dá tempo de falar todas as palavras e de pronunciar todos os números na sua mente. Consequentemente, o próximo bloco, que é o bloco de números, segue a mesma linha de raciocínio, tá? Então, além de não subvocalizar, ou vocalizar quando eu balbucio, né? Tem gente que tem isso tão forte, que não só repete na mente, mas chega a se expressar, né, falando ou resmungando as palavras. Então, o próximo bloco, o terceiro bloco do teu caderno, é o bloco números. Olha aí. Então, é a mesma coisa. Se você não tem um metrônomo,
lá no primeiro vídeo, né, você vai aprender a instalar e configurar o teu aparelho, um aplicativo que você baixa de graça aí na internet. Então, olha aí, você vai ler dezenas, tec, tec, tec. Você pode brincar também com os movimentos. No próximo vídeo eu vou falar sobre os movimentos que você pode usar para treinar o caderno, né? Então vou especificar exatamente, são vários, inúmeros movimentos, são mais de 8 maneiras, né? 8 sentidos que você pode utilizar aqui para praticar usando esse caderno. Então é claro, como todos os outros que eu já disse, né? Você vai evoluir para centenas, depois você vai ler 4 dígitos, milhares, até chegar no exercício de número 5, onde você tem números alternados. Aqui, como eu já disse, além da eliminação ou, né, diminuição, redução da subvocalização, há um forte treinamento para a concentração. Tem gente que começa a ler, daí a pouco pensa em outra coisa. Daí a pouco está lendo e simplesmente perde o foco. Daí 2, 3 minutos, é como se ele tivesse viajado, ele não lembra mais nada. Então, nesse exercício do número, você tem duas opções. Ou você presta muita atenção em cada número, em cada detalhe, ou simplesmente você não vai conseguir fazer o exercício. Então, você faz, ou você vai simplesmente passar os olhos. E a ideia não é passar os olhos, a ideia é você treinar realmente entendendo cada elemento, cada palavra, cada número, tá? Então você não pode treinar a leitura dinâmica sacrificando a compreensão, de forma alguma. As duas têm que estar ali juntas, as duas estão casadas, vão caminhar passo a passo, tá certo? Quando você perceber que acelerou demais e abandonou a compreensão, é a hora de diminuir o ritmo do metrônomo. Treinando assim, logo logo você estará lendo 2, 3, 5 vezes mais rápido, tá? Gostaria de reforçar que se você não tem esse caderno de exercício, você pode solicitar. Então eu envio isso pelo correio para qualquer parte do Brasil e do mundo, tá? Hoje nós temos essa facilidade tremenda, né, para conseguir enviar materiais, livros e qualquer outra coisa. Além disso, eu ofereço um treinamento especialíssimo, tá? É o que eu tenho de melhor, é o resultado desses meus 25 anos de palestras pelo Brasil e o mundo, né? Já estive nos Estados Unidos, já fiz teleconferências para a Europa, já visitei vários países da América do Sul. Então, mais de 1 milhão de pessoas já tiveram a oportunidade de aprender ou conhecer um pouco da leitura dinâmica. Mas eu tenho um curso, uma mentoria, ou seja, tem formato de coach. Coach quer dizer que você vai ter um treinador do seu lado. Então, são 10 sessões. Então, em 10 aulas, mais ou menos aí uma aula por semana, em torno de 3 meses, eu tenho como te habilitar para passar naquela sua prova, seja ela do mestrado, do doutorado, não é? Fazer você chegar nos primeiros lugares naquele concurso que você está ambicionando. Ou seja, eu tenho como fazer diferença na sua capacidade cognitiva. Tá? A leitura dinâmica lhe permite ler acima de 1000 palavras por minuto, com mais de 70% de compreensão. Eu tenho no meu canal, cheque aí, ó, centenas de pessoas que atingiram resultados fora do comum. Então, se você quer fazer parte desse nosso grupo, desse nosso time, me procure no privado, tá? O meu número está aí nas descrições, é 61 99347 2125. Não perca a oportunidade de revolucionar sua capacidade de aprender. Faz sentido você continuar gastando tanto dinheiro comprando livro, pagando cursinhos, né, assistindo videoaulas, se a sua leitura, se a sua memória, se a sua compreensão não acompanha o teu ritmo. Conte comigo. Até o próximo vídeo.